Boa noite, estamos começando a live de hoje, live número 3 desse projeto. Vou esperar as pessoas entrarem aqui. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começando mais uma live, a live de número 3 desse processo que eu estou me obrigando a fazer, no sentido de expor um pensamento, expor uma ideia num momento em que estamos precisando muito de trocar informações, trocar coisas boas, energias boas para todos nós. Então, achei que seria um momento apropriado para começar esse trabalho. Enquanto a gente espera que as pessoas entrarem, eu vou falando um pouco. Eu estou chamando esse projeto, esse trabalho, que serão 10 temas que vão... Boa noite mãe, boa noite Ricate, boa noite Tomás, Martinha, tanta gente especial já entrando aqui. Não está me ouvindo? Estão me ouvindo bem? As pessoas estão me ouvindo bem? Deem um aceno se estiverem me ouvindo bem, por favor. Estão me ouvindo? Deem um aceno se estiverem com áudio legal, se estiver dando para ouvir, que aí eu começo. Sim? Beleza. Mãezinha, aumenta seu volume. Obrigado. Olá, Jade, queridos. Então, boa noite. Esse projeto eu estou chamando de Quarentena Consciente. É um trabalho que eu quero realizar, isso deve virar uma oficina. Então está sendo registrado esse trabalho, vai ficar na minha página do YouTube. Peço que todos curtam lá os vídeos, já tenho o 2, esse daqui é o número 3. Meu canal do YouTube também, por favor, se inscrevam lá no canal, porque esse material eu quero que seja realmente um material de troca, que a gente possa construir um pensamento em torno dessa provocação que eu estou fazendo, que é arte como carruagem, né? Muito inspirado por grandes nomes do teatro, por grandes pessoas dos sistemas espirituais, da espiritualidade. Eu resolvi, numa busca por integridade, não separar mais essas duas coisas que sempre estiveram presentes na minha vida. O teatro é meu ofício e os sistemas espirituais, as crenças espirituais e todas as ferramentas também influenciam muito minha vida. Então resolvi trazer isso pra gente com o nome de arte como carruagem. E numa ideia de uma quarentena consciente, onde possamos fazer o melhor desse tempo que estamos passando em isolamento social. Agradeço desde já a todos os mestres queridos. Acabei de ver Marcelo Rodolfo, Regina, Lulu, grandes mestres da nossa vida aqui, queridos. Todos esses mestres que passam pela nossa vida, que nos transformam, que nos levam para a nossa essência, que evocam o melhor de nós. Agradeço a todos eles, porque todos, invisíveis e visíveis, todos influenciam profundamente nisso que eu estou fazendo aqui, nessa atitude aqui, tá bom? Meu avô, seu Manuel, acabou de entrar. Muito obrigado por estar aí assistindo, vô. Bom, a live número 1 foi sobre o ego, a live número 2 foi sobre o conceito de causalidade, e agora a live número 3 é sobre o desapego e a compaixão. Então, começando já o dia de hoje com vocês aí, tantas pessoas queridas. Bom, as inspirações para esse trabalho aqui de hoje, né? Eu sempre gosto de colocar aqui as minhas inspirações para essa fala da live. E os livros, eu indico livros também que me influenciaram e que acabam influenciando tudo que eu vou dizer aqui.
na noite de hoje? Bom, como inspiração, tem um nome um pouquinho difícil de escrever, que eu vou pedir para a Carol escrever, minha companheira, que eu agradeço profundamente, que está sempre aqui me ajudando a fazer. Meu amor, Thich Nhat Hanh. Esse é um grande mestre espiritual que influencia muito o meu trabalho, um mestre zen budista, vietnamita. Tem um filme sobre ele na Netflix, para quem quiser, chama-se Caminhe Comigo, é maravilhoso. A Carol vai deixar aqui escrito o nome dele. Outra inspiração para essa noite de hoje é a Viola Spolin, uma pessoa muito importante para a educação teatral, né? E para o conceito de improvisação em teatro. Essa é uma outra figura importante de inspiração para a nossa leitura de hoje. Leonardo Boff me inspirou muito para o dia de hoje. Enfim, são temas que vão atravessar a minha fala aqui. E os livros, para vocês, já vou indicar de cara um livro do Thich Nhat Hanh, que chama-se Vivendo Buda, Vivendo Cristo. Nossa, é um dos livros mais transformadores que eu já li, principalmente pela ideia aplicada no próprio livro de desapego e compaixão. O que acontece? Thich Nhat Hanh é um mestre vietnamita. Na época da Guerra do Vietnã, ele esteve junto com Martin Luther King Jr., com Thomas Merton, ajudando as pessoas que estavam sofrendo por causa da guerra. E esse mestre, a invasão no país dele era a invasão de um país cristão. Ele, um mestre zen budista, era completamente desrespeitado nas suas crenças. Tiveram templos derrubados, monges assassinados nessa época, por causa de também por causa de um ativismo do budismo, porque a gente pensa que budismo é um negócio paradinho, não, para meditar, não, é a meditação, mas é a meditação em ação também. Então esses caras eram ativistas, ajudavam os homens boatmen, as pessoas que ficavam sem poder ir para uma margem ou outra, né, de um rio, e ficavam ilhados, pegando sol, sem comer, porque não podiam, senão iam morrer. Então, alguns ativistas, como o Thich Nhat Hanh, por exemplo, ele ajudava esses homens que ficavam nas balsas, né, sem poder chegar em terra. E a outra coisa que eles faziam era criar orfanatos para as crianças das pessoas que morreram, dos pais que morriam, e as crianças ficavam sem família, então eles criavam orfanatos. Era um poeta, então toda a poesia dele, que ele chamou de... um conceito lindo, ele falava que chamava-se Ecos do Silêncio. Então tem muitas poesias dele que vêm da meditação, da experiência dele. Foi um ativista mesmo, político, um cara muito, muito, muito importante, esse homem. E aí ele vai e escreve um livro chamado Vivendo Buda, Vivendo Cristo, de uma cultura que assolou a cultura dele. E ele, pelo contato com Martin Luther King Jr., que era cristão, ele começou a colocar no eremitério dele uma imagem de Jesus Cristo. E não só colocou uma imagem de Jesus Cristo, como ele escreveu um livro, criando conexões entre essas duas visões de mundo, né? Então é um exemplo muito grande de desapego da raiva, desapego da vingança, e ao mesmo tempo de compaixão por todos os seres vivos, porque é lindo o que ele escreveu. Isso é uma coisa. Fritjof Capra com Leonardo Boff, juntos, os dois escreveram um livro chamado Tao da Libertação. Outro livro que eu queria deixar aqui pra gente. Não é da liberdade? O Tao da Libertação. Por causa da teologia da libertação, e o Tao da Física, que Fritjof Capra escreveu. Então, eles juntaram
suas ideias num livro só. Esse livro foi premiado e eu estou indicando aqui para vocês também. E o outro livro é da Viola Spolin, que é o Improvisação para Teatro, que eu proponho a vocês que estão em casa agora, quem puder adquirir esse livro, Improvisação para o Teatro. Tem exercícios teatrais que você pode fazer com a sua família, que você pode, em família, desenvolver jogos teatrais, jogos de improviso, brincadeiras. Tem muitos jogos teatrais interessantíssimos, é um livro lindo, um livro que ajuda muitos educadores em teatro, principalmente para as escolas de ensino fundamental, e me influenciou muito na pedagogia. Eu fiz um pouco, não cheguei a terminar, mas fiz licenciatura na Unirio, e era um livro que influenciava muito a gente. Bom, dito isso, improvisação para o teatro, meu amor. Dito isso, eu sou tarólogo também, tarotista, e eu sempre tiro uma carta para começar a nossa live. E a carta de hoje foi uma carta que eu amo, muito linda, que é a carta do louco. Esse baralho é do Morgan Greer. Eu amo esse baralho porque parece que eu estou vendo o Scooby-Doo. Eu adorava o Scooby-Doo. Mas enfim, essa carta do louco tá me falando, tá me mandando uma mensagem, né? Oi, Huguito! Maravilhoso! Que bom que você veio. Tá me dando uma mensagem para fazer essa live, deixando fluir, me jogando, me libertando para a gente fazer essa live, falar o que vier, falar o que eu tiver vontade de dizer, o que vier na cabeça, menos preso aos conceitos, aos nomes e tal. Mas não tem jeito, né? Eu adoro. Mas enfim, essa carta está dizendo muitas outras coisas. Ela está falando sobre um olhar poético sobre a vida. Ela está falando sobre simplificar a vida da gente. Tomara que a gente saia de tudo isso com uma vida mais simples, que a gente não volte a uma normalidade excludente, né? Uma normalidade que fazia tanto mal a tanta gente que não pertencia. E tomara que agora a gente comece a olhar para essas coisas. Eu desejo profundamente que a gente possa olhar para essas coisas. Laninha, Jade, enfim, que a gente possa ter uma vida mais simples, uma vida mais frugal, uma vida sustentável, uma economia sustentável, um teatro sustentável, que a gente possa embasar tudo o que fazemos a partir da ecologia, do meio ambiente onde a gente vive, porque sem esse ar puro a gente não respira direito, sem um mar bonito para você limpar seu corpo, a gente não vive direito, sem uma floresta não tem chuva direito, que não tem animal que sobrevive. Enfim, a gente precisa ter uma vida uma mente ecologizada e um mundo mais sustentável e ecológico. Então, acho que o louco tá muito vindo para a gente limpar o coração e seguir com força, buscando uma poética, uma vida mais poética e artística. Roger, Frei Roger, meu querido amigo, paz e bem, que bom que você está aqui, meu padrinho. Não esquece de falar das perguntas, né? Sim, no final eu vou deixar aqui um espaço para perguntas, vocês podem perguntar o que quiserem e eu vou tentando responder, tá bom? Bom, começando, né? Eu quero começar pela arte, eu quero começar pelo que eu estou fazendo aqui, e quero deixar claro que tem tem um trabalho que é necessário ser feito, né? Que é o trabalho de pensar a arte, pensar a arte em todos os pontos de vista históricos, trazendo conflitos para esses pontos de vista, dando voz àqueles que não foram ouvidos e que perderam as batalhas, porque historicamente não estão contados nos livros, porque não venceram, não foram privilegiados para vencer. Então a arte como um sentido a arte como algo também que tem a ver com a morte, né? Já que morremos, fazemos arte e vivemos
por isso, né? A arte, ela, e principalmente no meu ofício, que é o ofício teatral, que é a arte teatral, eu acho que tem um caminho muito importante de entronizarmos a arte na nossa vida, né? De fazermos com que ela faça parte do nosso dia a dia, a importância dos artistas no nosso mundo, a importância deles para a nossa vida é muito maior do que a gente imagina. E o distanciamento disso é um distanciamento também da nossa própria natureza humana. Estamos nos desumanizando à medida em que ficamos distante das manifestações artísticas, culturais, da artesania da vida, do olhar poético para o mundo, como a nossa Carta do Louco propõe, né? Esse louco, ele está no alto de um abismo, olhando para o alto, para o céu, quase caindo, e a natureza de um cachorrinho, o natural de um cachorrinho ajudando ele a não cair, e ele leva muito pouco na bagagem. É como aquele nosso amigo hippie que vai para a estrada, faz assim sinal para o carro e nem sabe para onde está indo. É a poética, é a certeza, o sentido de certeza mais do que fé. Certeza é certeza na luz, é certeza de que eu sou o criador da minha realidade. Então, o nosso louco está falando disso. Esse lugar da nossa natureza, da nossa essência, da nossa luminosidade, é muito trazida pela arte. A arte é tão importante na nossa vida. E aí eu quero dizer que existe esse pensamento artístico que precisa continuar batalhando e crescendo e desenvolvendo à medida em que o homem exige isso dele, da arte, né? E arte como jardinagem, arte como alguém que molda algo que é vivo e que vai se mover para milhares de lados, menos do que arte como engenharia, onde eu tenho controle de todas as etapas da construção. Na arte teatral eu não tenho tanto controle assim. É arte como jardinagem, artesania, dessa arte que eu estou falando e da necessidade dela nas nossas vidas. Tudo bem, isso é importante, mas o que eu estou fazendo aqui é para você que não quer ser artista, que não quer ter isso também como ofício. É para essas pessoas também, é para todo mundo, né? Para os artistas também, mas é para qualquer um. É para quem também tem o interesse nesse tipo de atividade para o autoconhecimento. E é isso que eu estou propondo aqui. Então a arte, para mim, está servindo como uma carruagem na jornada da nossa alma, do nosso desenvolvimento e do nosso autoconhecimento, neste caso, nesse trabalho, tá bom? Então eu queria dizer isso antes da gente começar, mas quero trazer a ideia de processo criativo. O que eu quero falar sobre o processo criativo, né? A improvisação para o teatro, e por isso a Viola Spolin está aí como referência, ela tem muitos fatores. Se você não é ator, não é atriz, pense você em se colocar num espaço vazio, numa sala, e dar vazão ao que vier, com alguém te assistindo. Muitas camadas de exposição virão. Muitas coisas a partir daí vão acontecer. E esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do ator. A gente muitas vezes diminui o tempo entre intenção e gesto para que essa exposição possa ser feita de uma maneira mais intensa. No treinamento do ator, tem algo que é extremamente importante quando vai se falar de improvisação, que é o desapego, que tem a ver com o tema da nossa live de hoje. Porque muitas vezes eu tenho uma ideia na cabeça e essa ideia, eu estou achando a ideia maravilhosa. Nossa, que ideia maravilhosa, que ideia incrível, genial que eu tive. Mas é necessário colocá-la em cena. Colocar essa ideia no espaço e ver se ela acontece, se ela nasce,
se ela germina a partir dos olhos de alguém. Então, na improvisação, muitas vezes, quando tem um coletivo improvisando, eu tenho uma ideia maravilhosa. Aí vem alguém e puxa para outro lado completamente diferente da minha ideia, mas a plateia já comprou. Então eu desapego do meu e vou no fluxo do grupo. Isso é um exercício teatral, isso é uma fase do improviso. Num exercício de bando, por exemplo, a gente coloca um grupo de atores, de artistas no espaço cênico e eles vão como um bando de pássaros ou um cardume de peixes, com um líder na frente, copiando tudo que esse líder faz, não necessariamente olhando para o líder, mas com uma visão mais ampliada, com um olhar mais expandido. Eu identifico que movimentos são aqueles e vou junto com o coletivo. Para que esse trabalho aconteça como acontece com os peixes, por exemplo, como acontece com os animais, no céu, os pássaros, nós precisamos tirar camadas e camadas de críticas e conceitos e interpretações do mundo que temos, nós seres humanos. Camadas do ego mesmo, sabe? E aí, nesse caso da improvisação, o desapego é extremamente necessário. O desapego que eu falo aqui tem a ver com o desapego ao que eu acho que é o melhor para os outros, o que eu acho que é melhor para o mundo, o que eu acho que é melhor para a cena, né? Então, essa questão do desapego, ela está presente na prática teatral. E não só no teatro, como esse exemplo que eu dei, mas, por exemplo, eu uma vez ouvi que o Lenine tinha feito uma fita assim, com músicas que ele achava muito antiga, uma fita muito antiga que ele guardou lá, ele nem queria saber daquelas canções. E aí ele estava indo para o desenvolvimento do trabalho dele, com a ideia que ele tinha sobre o que tinha que ser, e um trabalho mais experimental e tal. E aí ele indo naquele processo experimental de pesquisa da música, do som e tal, não sei o quê, acabou que um dia alguém teve acesso a essa fita das canções antigas, e essas canções, essa fita, foram as que fizeram sucesso nas rádios, a que deram os prêmios para ele, a que fez ele ser conhecido como ele é hoje, né? E então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes é que a arte se completa com o olhar do outro, tanto nas artes visuais como no teatro, em todos os territórios ou atividades artísticas, se completa apenas com o olhar do outro. E o que é elegido, né, pelo grupo, pelas pessoas, o que as pessoas elegem, não necessariamente é a melhor ideia que estava aqui na minha cabeça, é aquela ideia que eu estava aqui. É o que é bom para o todo. E o que é bom para o todo, às vezes, não tem nada a ver com o desejo ou a necessidade do seu ego. E aí, eu trago de novo quero lembrar aqui que eu falei do Leonardo Boff e falei do Tal da Libertação, do livro que eu indiquei, e lá o Leonardo Boff vai falar sobre o biorregionalismo. Eu acho muito interessante esse conceito de biorregionalismo. Eu vou tentar ler um pouquinho do que ele é, não é fácil de compreender, mas é para que a gente tente entender juntos, tá? O biorregionalismo, ele observa um local específico em termos de seus sistemas naturais e sociais, cujas relações dinâmicas ajudam a criar um senso de lugar enraizado na história natural e cultural. Isso é muito interessante, porque tem tudo a ver com teatro,
tem tudo a ver com essa artesania que eu estava falando. Como vai ser o nosso teatro sustentável, o teatro que faremos daqui para frente? Talvez ele esteja ele tenha que estar inserido num meio ambiente específico. Eu moro aqui perto do aterro, por exemplo. Aqui tem um bairro. Esse bairro, ele tem suas características, ele tem um ambiente natural e cultural em torno de si. Então devia ter um teatro por bairro, né? A gente devia construir um teatro por bairro, e para cada bairro a atividade condizente com aquele lugar, ou cada praça que seja, mas muito mais praças para apresentarmos, né? Voltar para a artesania, voltar para o teatro como jardinagem, né? Então, na arte, e tem uma outra coisa que ele propõe, né? O Leonardo Boff, ele fala, é tão bonito ele falando, ele traz a ideia, ao invés de globalização, a ideia que os franceses falam de planetização, né? Assim, que é tolerante, uma planetização é tolerante, ela respeita as diferenças, e você pode ir para o biorregionalismo, a partir que a economia precisa respeitar a cosmogonia, aquele espaço, aquele meio ambiente, aquele lugar, precisa respeitar aquelas pessoas, precisa respeitar um jeito de pensar, precisa respeitar uma linguagem artística específica que diz respeito àquele lugar. Enfim, a fala do Leonardo Boff nos provoca nesse lugar. E nós, como artistas, acho que precisamos pensar nisso. E isso tem a ver com a nossa compaixão. Entende? Mas eu antes quero falar do desapego. E no caso do desapego, esse conceito de desapego é muito importante para os budistas, e eu acho que a gente pode tomar como exemplo, né? Eles buscam um exercício diário de não criar apego a nada, nem aversão também a nada. E é muito embasado na ideia de impermanência. O que é impermanência, né? A gente vai morrer, né? Circunstâncias e condições criaram a minha vida aqui, nesse momento. E essas circunstâncias e condições, um dia, vão se desfazer e a minha vida vai embora. Nada tem existência intrínseca. Uma flor, por exemplo, não é uma flor. Ela não tem uma existência intrínseca, ela não é flor, ela é o conjunto de água, sais minerais, luz do sol, né? Ela as condições e circunstâncias favoráveis geraram a flor. E quando essas circunstâncias e condições se desfizerem, essa flor vai embora. Eu não sou o meu nariz, eu não sou a minha mente, eu não sou a minha alma, eu não sou o meu braço, eu sou tudo isso junto, né? E é daí que vem a ideia de não diminuir a importância do corpo, né? Na ideia de santificação, você não jogar o corpo fora dessa equação. O corpo faz parte. Então, quando um estudioso como Grotowski, por exemplo, vai trabalhar o corpo dos seus atores, mente está junto, alma está junto, espírito está junto, está tudo ali. Porque são as condições e circunstâncias favoráveis para aquela existência. E isso é igual porcelana. Não deveria se perder um. E aí, com relação à impermanência e ao desapego, vem a necessidade de um perdão genuíno. É claro que você pode me perguntar aqui, mas eu vou perdoar assassinos, déspotas, fascistas, vou perdoar essas figuras que... Olha,
isso eu não posso responder. Eu não tenho como responder, sabe por quê? Porque eu não consegui ainda fazer isso em mim. Eu sinto raiva. Eu tenho revolta contra coisas que eu vejo. Então eu não posso responder. Né? Assim, é um lugar de perdão genuíno muito distante ainda para mim, para eu responder uma pergunta como essa. Mas, nas nossas relações pessoais, na nossa família, entre os nossos amigos, nós podemos começar. Podemos começar de algum lugar e soltar. Soltar. Soltar é a ideia de desapego. Soltar a raiva, soltar o ódio, soltar a injúria, soltar a revolta contra alguém, soltar a ideia de que alguém é seu. Ninguém é nosso, ninguém é de ninguém, né? Então, a ideia de perdão genuíno pode começar no nível da semente, começar nos seus próximos ali, onde que eu quero ter um ego do controle, controlar os outros, né? Fazer com que as coisas aconteçam exatamente como eu quero, que todos sigam do jeito que eu acho que é certo. Solte, vamos soltar. Essa é a ideia do desapego, que serve também para o ator ao improvisar. Que desapego é desapego, em qualquer nível. Assim como irritação na pele é irritação, entende? Então, preferir ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Isso é soltar. Isso também é desapego. Desapego nos relacionamentos amorosos, né? Quando a gente supõe coisas e aí entram sentimentos que são profundos, os budistas chamam de venenos mentais. Venenos mesmo, como, por exemplo, as suposições sobre alguém. Tem que lidar com os fatos, com o que está diante de você, assim como quando eu estou no meu trabalho de improviso como ator, e não, a sua ideia é uma coisa, meu filho, bota em prática. Put on the space, diria Eduardo Rios, meu amigo da Barca dos Corações Partidos, né? E isso no relacionamento amoroso é muito sério, as expectativas, o ciúme, o apego, né? Então, soltar, desapegar, soltar. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Isso aí, Hugão. Isso é uma coisa. E aí, eu queria passar para compaixão, que é o segundo ponto, o segundo tópico desse tema de hoje. E nesse caso da compaixão, muita coisa entra também, né? Porque até mesmo no caso do teatro, a ideia de compaixão nasce de uma humanização, nasce de um autoconhecimento primeiro, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de existir, eu me amo. Antes de estar em relação com os outros, eu me conheço. Antes de ser presidente de um país, eu me humanizo. Antes vem a humanização. Antes vem o autoconhecimento. Antes vem essa transformação interna. E aí eu posso ter uma referência de como amar alguém, ou como sentir amor por alguém, ou como trocar com alguém de maneira humanizada. Isso é compaixão, né? Então o autoconhecimento nesse caso vem primeiro, e isso serve para o ator, como Antunes Filho, que antes humanizava os atores para depois dirigi-los, né? Então, assim, tolerar as diferenças, né, é uma questão de compaixão. Tolerar uma língua, uma cor diferente da minha, uma língua diferente da minha, um jeito de ser diferente do meu, uma orientação sexual diferente da minha. Tolerar o diferente para encontrar essa essência e evocar no outro sempre o melhor do outro. Porque isso vira uma troca e ele evoca em mim sempre o melhor de mim. E assim seguimos, né? As vozes dissonantes são importantes num coletivo. Eu tenho o exemplo e a experiência da Barca dos Corações Partidos na minha vida, que é uma sorte, é uma bênção. Inclusive,
eu faço parte da Barca, estava em reunião hoje e peço a vocês, estamos precisando que se inscrevam lá no canal da Barca Oficial, que curtam os nossos vídeos, porque, né, artista, nesse momento, estamos bem preocupados com tudo que está acontecendo. Mas a Barca, eu sinto que dá certo, quer dizer, dá certo, não sei se é essa a palavra, mas eu sinto que a Barca, ela vem conseguindo se manter firme nesse tempo todo, porque nós somos muito heterogêneos, muito diferentes uns dos outros, e respeitamos essa diferença, e toleramos, e ouvimos um ao outro, e deixamos, no máximo, essa relação horizontal. Não vou nem chamar de... horizontal, não. Diagonal. Não vou nem chamar de horizontal, não. Mas diagonal. Então, a gente se respeita muito e a Barca tem resultados favoráveis para as nossas vidas e para as pessoas que nos assistem. Tem bastante gente que acompanha o trabalho da Barca, justamente porque a gente tolera a diferença, a gente tolera que o outro é diferente de mim e convive junto e passa mais tempo junto do que com a nossa família, porque a gente viaja muito. Então, acho que é um protótipo disso que eu estou falando aqui, de tolerar a diferença, e isso está totalmente ligado com a compaixão. Teatron, a palavra teatro vem dessa palavra grega teatron, que significa lugar de onde se vê. Então a gente olhar por outro paradigma, por outro ponto de vista diferente do meu, a gente se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, normalmente quando tem uma construção onde a ideia de personagem ainda persiste nessa construção teatral, numa peça, numa obra, a gente usa isso, né, de si, e o mágico si, que é se colocar no lugar de um outro olhar, de uma outra visão, de um outro paradigma, e agir a partir daquele olhar, né? Isso serve para a vida, isso está presente nos sistemas espirituais e serve para as pessoas que eu quero que se transformem, se curem, que estejam comigo nessa troca, nesse pensamento aqui. Eu anotei a fala de um monge que muito interessante, o Bhante Enepola Gunaratana. É difícil, né? É o budismo Theravada, das florestas lá da Ásia e tal, um cara interessante. E ele escreveu assim sobre a compaixão, e eu queria compartilhar com vocês porque eu acho lindo. Ele escreveu: compaixão é o derretimento do coração ao se pensar sobre o sofrimento de outro ser. E é impressionante como a gente precisa desenvolver um coração compassivo nas nossas vidas, agora, nesse momento. Desenvolver um grande coração compassivo, de conseguir entender quando o seu coração derrete ao pensar sobre o sofrimento de outra pessoa. É mais do que chegada a hora da gente aprender a aumentar o tamanho e a capacidade de abrangência do nosso coração, de maneira a olhar para o sofrimento do outro e não deixar que aquilo seja nada, sabe? Precisamos voltar a sentir. Tem muita atividade agora acontecendo para pessoas que estão em situação de rua, para profissionais que não têm como ganhar dinheiro nesse momento, e a gente precisa estar ligado, conectado com essas ações, contribuindo, porque a gente não está fazendo um favor. A gente não está fazendo um favor. É possível que as pessoas... É possível que as pessoas... Se a gente dividisse os recursos do mundo por todo mundo que vive
nessa terra, as pessoas seriam ricas. Daria para todo mundo ter tudo o que quisesse. Não falta recursos no mundo. O que falta então? Outro dia eu vi o exemplo de um menino que hoje é adulto já e que criou uma fundação que ele, com 6 anos, ouviu na escola que tinha gente na África que não tinha água para beber, para tomar banho, e ele criou uma fundação. Ele pediu para a mãe o dinheiro, não sei, $70 ele pediu para a mãe, achando que valia $70 um poço na África, para poder mandar para lá, para ajudar a ter um poço para alguém, para ter água. E aí ele foi trabalhando, cortando grama, e a mãe dava o dinheiro para ele, que a mãe falou que ia dar o dinheiro para ele se ele trabalhasse. Então ele, com o fruto do suor dele, conquistou os $70 e ligou para uma empresa que fazia poços na África. E aí a empresa disse para ele, não tem nada aqui $70, é muito mais do que isso, eram, sei lá, $2.000. E ele continuou trabalhando, e comprou o primeiro poço através dessa empresa na África. E a escola ficou conhecida e ele fez um amiguinho lá na África. Enfim, foi crescendo e isso foi virando uma necessidade dele. Ele foi conseguindo mais poços, e acabou que chegou um momento que ele criou uma fundação e o trabalho dele é esse hoje. E ele continua mandando os poços artesianos para a África para aplacar a sede e as pessoas usarem água, né? Recurso hídrico. Enfim, então isso é um exemplo de coração compassivo. Isso é um exemplo de derreter o coração ao ver o sofrimento do outro, e eu acho que está faltando isso para a gente. Bom, eu queria abrir agora para as perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre tudo que eu estou falando aqui, Carolzinha vai me ajudar e eu respondo. Se tiver alguma pergunta, estou aqui. Pode não ter pergunta também. Fernando, a hora que você quiser, eu faço um poço na sua casa, Fernandão. Saudade imensa, meu amigo. Bom, Leozinho, muito obrigado. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, Bruninho, muito obrigado. Ah, Bruninho, meu amado amigo. Roger, que bom. Fico feliz, gente. Fico feliz que essa troca, que a gente torne nosso tempo produtivo, precioso. Se alguém tiver sugestão também de... Bom, se alguém tiver sugestão, boa, Carolzinha. Coisas pra falar. Se tiver sugestão de temas, de coisas para falar, eu vou ter 10 temas aí para frente. Não, quer dizer, agora 7 temas daqui para frente. Tudo isso vai ficar no meu canal do YouTube. Eu peço que vocês se inscrevam lá. Isso aqui é um processo de expor um pensamento que provavelmente vai gerar uma oficina, que eu desejo profundamente, que eu tenha méritos para isso, que essa oficina seja de cura e transformação pessoal. Porque eu acredito que muitos dos nossos sintomas físicos são criados por emoções mal resolvidas, por não colocar em prática aquilo que acreditamos, por não trocar, por não se expor. Bom, né? O Hugo perguntou qual o nome daquele Buda mesmo, da pessoa lá no Rio. Do Buda? Qual o nome daquele Buda mesmo? Ah, não, Não sei quem é. do lama que eu falei, Thich Nhat Hanh, esse? É o Guito. Thich Nhat Hanh. Os lamas que eu falei aqui foram Thich Nhat Hanh, que tem um filme na Netflix chamado Caminhe Comigo,
E o outro que eu falei foi o Bhante Enepola Gunaratana. Esse, num outro vídeo, eu já coloquei como exemplo o livro dele, chamado 8 Passos Atentos para a Felicidade, que tem a ver com o caminho do meio do Buda. Amor, o Fábio C. de Freitas perguntou como você está controlando a ansiedade nesses dias. Isso é maravilhoso, essa pergunta, Fábio. Fábio Freitas, meu amigo de São Pedro. Maravilhosa essa pergunta. Então, eu vou responder falando sobre outra pessoa. Um grande índio, um grande representante dos povos originários, Krenak, Ailton Krenak, deu uma fala dele outro dia numa live aqui. Alguém fez essa mesma pergunta e ele disse assim: o presente é um presente que a gente recebeu. Aproveite, desfrute. Então, viva um dia de cada vez. Não fique com excesso de futuro, nem com excesso de passado, mas torne o seu presente um presente que você recebeu. Acho que essa é uma atitude que tem me ajudado muito. Eu tenho tentado pensar um dia de cada vez. Eu estou meditando, estou fazendo yoga e eu voltei a ler sobre budismo, por exemplo. No meu dia a dia me faz muito bem. Sobre sistemas espirituais, né? Amor, o Orofino, loja Orofino, pediu se você não pode falar um pouquinho mais da Carta do Louco. Sobre a Carta do Louco. Primo, Pedrinho, a Carta do Louco, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Carta do Louco. A Carta do Louco, ela fala muito sobre esse olhar, esse peito aberto, esse se jogar. É uma confiança, mas é uma confiança diferente de um naipe de paus, por exemplo, que é o elemento fogo, né? O naipe de paus fala de entusiasmo, de autoconfiança, né? De ideais elevados, mas aqui, nesse caso, o louco, que é um arcano maior, que não faz parte dos arcanos menores, ele é muito mais espiritual, é um conceito simbólico muito mais abrangente, um arquétipo mais forte, assim. Então, uma imagem arquetípica mais forte, né? Só para não falar coisa errada aqui. Mas então ele está falando sobre uma intuição vinda de uma certeza da sua essência, de um desejo de seguir, é um se jogar com uma confiança que não tem a ver com ideais, é pensar, é agir 2 vezes antes de pensar. É uma espontaneidade e um improviso total. E uma poética, né? Porque poesia o Sérgio Sampaio que cantava, né? Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada. É por aí. Esse é o nosso louco. E amor, para fechar, Vida Santos, acho que para fechar, né, por causa da aula. Sim. Vida Santos, como exercitamos esse coração compassivo? Às vezes, quando faço algo, ainda fico na dúvida de se não é também para ter algum reconhecimento. Esse coração compassivo, Vida, ele é um exercício mesmo, então você falou muito bem, é um treinamento. Porque deu merda, né? Desculpa o termo, mas é porque a gente nasce num contexto, numa família, num contexto específico, num país, e algumas interpretações do mundo já chegam pra gente como crenças que ficam agarradas à nossa alma, à nossa mente. Desculpa, a alma não, mas a nossa mente ficam agarradas ali como cascas que impedem a nossa luz de brilhar como ela é, e a gente começa a se ver separado do mundo. Nessa separação nasce uma figura adversária, né, que é o nosso ego, né, que é um adversário no jogo da vida,
que é alguém que quer nos manter na zona de conforto, em territórios reconhecíveis, sem correr risco. Diferente do nosso amigo louco que quer correr riscos, né? Então, essa punição e recompensa que vai formando a nossa educação e com isso forma o nosso superego e com isso vai nos dando ideais de moral, de valores que temos que seguir, isso aí gera alguns conflitos dentro de nós. Então, o coração compassivo, que é nossa essência luminosa, como quando é só a gente lembrar da gente criança, pequenininho, a lembrança mais antiga que a gente tiver, num encontro com um amiguinho. Tem algumas imagens dessa no YouTube maravilhosas, 2 menininhos que se veem de longe, vêm correndo, se abraçam com uma força. Não tinha muitas interpretações do mundo, então a nossa pureza infantil, ela permite esse coração compassivo. Ai, machucou o bichinho, aí ela faz carinho. Enfim, eu acho que a gente vai se vendo separado do mundo, isso vai se confundindo e esse coração compassivo nosso vai se embotando de cascas que se agarram a esse coração. Então é um exercício de vida, assim, diário, de todos os dias semear sementes positivas na sua mente e no mundo e parar de plantar sementes negativas. Como essas sementes negativas começam? Com os julgamentos. Alguém me incomoda muito. Aquilo me incomoda muito. E fica diante dos meus... Porra, que pessoa chata. Meu Deus, essa pessoa me incomoda pra caramba. Caramba, tem alguma coisa aí. Essa pessoa não te incomoda à toa. Você pode, naquele momento, estar fazendo uma projeção de uma imagem sombria sua, algo sobre você mesma que você guardou numa sacola atrás de você para não ver, porque era doloroso demais. Ou porque é desagradável olhar para aquilo. Eu não quero entender que eu sou assim, eu quero aceitar, eu sou outra coisa. Eu sou aquele ideal elevado que meus pais me ensinaram. Então a gente não aceita certas coisas e joga para a sombra, joga para trás. E aí, quando a gente vê diante de alguém que nos irrita muito, que nos incomoda muito, ou às vezes a gente está sentindo inveja, às vezes a gente está sentindo ciúme, a gente projeta essa sombra que está em nós, no outro, e julga aquela pessoa. Aquela pessoa é assim. E aí quando eu julgo, eu não percebo que na verdade aquilo sou eu. Porque se eu não tivesse aquilo em mim, eu falaria outra coisa. Eu só pude falar aquilo que eu observei. É aquela história, né? O Pedro, quando fala de Paulo, fala muito mais de Pedro do que de Paulo. E aí, quando a gente para de julgar, e é esse que é o exercício mais difícil que eu propus aqui, de compaixão, o tal do perdão genuíno, soltar, quando a gente para de julgar, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente está preferindo ser feliz do que ter razão. Nessa hora, brota de nós uma pureza e uma atenção plena sobre tudo que nos acontece. E a gente passa a olhar para a gente. Ao invés de ficar olhando para fora e julgando os outros, a gente olha para dentro. E lembra que eu falei que para começar precisa ter autoconhecimento? É esse olhar para dentro. Olhando para dentro, eu transformo o que eu tenho dentro e o mundo muda fora. E olhando para dentro, eu consigo identificar o que me dói e o que não me dói. Porque a gente já está tão embotado que a gente nem sabe mais sentir as coisas. Então a gente já nem sabe mais sentir. A gente já nem sabe mais quando a gente está feliz ou triste mesmo. Se confundiu. A gente nem sabe se aquela condição na qual eu me coloquei, porque nós nos colocamos nas situações, se aquela condição é terrível para mim ou não, porque já virou a minha vida. Eu já não consigo mais olhar. Eu estou com as lentes embotadas, entende? Se você limpa as lentes, se você toma um banho de mar, se você tira essas... Não tem mar.
se você... É verdade, Carolzinha está dizendo que não tem mar, mas terá. Enfim, mas se você tira as cascas que impedem a sua lente de ver dentro do seu coração como ele está se sentindo, atenção plena em cada ato, em cada semente plantada, observar a colheita. Se algo... É aquela história, né? A gente vê a árvore pelos frutos. Se o fruto é uma merda, tá ruim, é porque a árvore não tá boa, né? Então, essa observação pessoal faz com que a gente consiga ver aonde está doendo no outro. O terapeuta, ou as pessoas ligadas ao trabalho de cura, são aquelas dispostas a compreender o que dói no outro para transformar, mas porque ela compreende antes o que dói nela. Isso é um exercício de vida. E aí nasce o coração compassivo, que os budistas chamam de bodhicitta, a mente compassiva em direção à iluminação. É mais ou menos isso. Bom, eu vou finalizar, eu vou acabar aqui. Como eu disse, é muito difícil para mim ainda não ter raiva de certas coisas que acontecem. Então, se eu me emocionar em alguma situação aqui falando, não reparem, porque ainda é muito difícil para mim, tá? Mas eu queria fazer a nossa mandala de hoje dedicando os méritos gerados por essa prática e pela energia que nós movemos aqui, todos juntos, ao João Pedro, um menino que foi assassinado na favela, metralhado, sim, um menino de 14 anos, que a família ficou 16 dias para saber que esse menino estava morto no IML. E eu desejo profundamente que esse governo e que as instituições possam entender a compaixão, o desapego e tudo isso que nós falamos aqui. Que as pessoas possam se humanizar mais, se transformar em rumo à sua iluminação, podendo entender as dores dos outros e assim criando um coração compassivo para a gente tentar mudar a realidade que está ao nosso redor, caótica, confusa. Então eu desejo que os méritos gerados por essa prática vá para o João Pedro e para a família dele, que agora deve estar sentindo muito a perda desse menino. E todas as famílias que perderam entes queridos por causa da Covid-19. E a todos nós, se você está aí, perdeu entes queridos, que todos possamos gerar um coração compassivo, de amor, de paz, de harmonia. Dedico os méritos de hoje a ele, João Pedro, e a tantos outros corpos negros que são assassinados nesse país.